Graça e paz. Igreja abençoada, amém? Louvado seja Deus, né, irmãos? Vamos no nosso estudo de hoje. Hoje vamos estudar Jó, capítulo 6 e 7, tá bom? Vamos orar? E peça a Deus que mais uma vez, te fale através deste texto que nós acabamos de ler. Muito obrigado, Deus, é uma honra, um privilégio ler a Tua palavra e estudá-la. Agora pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, nesta nossa tarefa. E desde já, eu ponho cada vida aqui nas Tuas mãos e ponho o meu coração nas Tuas mãos, para que o Senhor nos ensine lições que vão servir para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Como eu disse para os irmãos, a partir do capítulo 3, nós vamos encontrar Jó lamentando as suas aflições, as suas dores, a partir do capítulo 3 até o 37, ao mesmo tempo que ele lamenta as suas dores, ele pergunta se não teria sido melhor ele morrer, ou ele não ter nascido na verdade. Aí os três amigos de Jó vão chegar para consolar Jó, mas na verdade eles vão questionar Jó, porque Jó está alegando que ele é justo e não merece o sofrimento que ele está passando. Os três amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, vêm para consolar, mas lança esse questionamento o tempo todo para Jó. Jó está sofrendo porque Jó merece, tá? O tempo todo. Na verdade, nós ouvimos só o primeiro até agora, que é Elifaz. A partir da semana que vem nós vamos ver Bildad, e depois na outra semana nós vamos ver Zofar. Todos eles têm a mesma conversa, o mesmo discurso. Os quatro irmãos, então, depois, vão debater sobre a natureza do sofrimento aqui na terra. É isso que o livro de Jó vai falar para nós, tá? Depois eles vão debater sobre o sofrimento aqui na terra. Os amigos de Jó, na verdade, vão afirmar o tempo todo, irmãos, que a justiça de Deus não pune o justo, tá? O tempo todo eles vão dizer, a justiça de Deus não pune o justo, Você está sofrendo, Jó, porque você tem pecado, tá? O tempo todo eles vão dizer isso. Então esse vai ser o argumento deles o tempo todo. E por outro lado, Jó vai temar insistindo que ele é inocente, Obrigado, viu, irmão? Então Jó vai temar o tempo todo que ele é inocente e ele mantém a sua confiança em Deus, Embora ele não saiba por que ele está sofrendo. Já falei para os irmãos, Jó não sabe por que ele está sofrendo. Nós sabemos que Jó está sofrendo, por quê? Eu falei semana passada. Por que nós sabemos que Jó está sofrendo? Hein? Como é que é? A irmã já falou, como é que é? Exatamente, eu estou repetindo o tempo todo, irmão. Eu sei porque Jó está sofrendo e você sabe que você leu na Bíblia. Mas Jó não estava lendo isso na Bíblia não, irmãos, tá? Vocês lembram disso? Nunca esqueça. Jó não estava sabendo de nada. Foi uma conversa entre Deus e Satanás, e Jó foi o alvo, daquela tentação de Satanás, e Jó passa a sofrer. Então nunca esqueça, irmão, Jó não está sabendo de nada. Jó está discutindo com seus colegas, afirmando, eu sou santo, eu sou justo, eu não mereço isso. Por que aqui ele chega a dizer, os dardos de Deus o atingiram. Ele está falando aqui do capítulo 7, é com Deus, e está reclamando, olha, eu não mereço e o dado do Senhor me acertou. Tá bom, queridos? Amém? Isso para os irmãos, professores de escola bíblica, é muito importante. A teologia de Jó, ela é, eu sou justo, sou santo e eu não mereço o que eu estou passando. A teologia dos amigos de Jó já é diferente. A teologia dos amigos de Jó é, o homem justo, o homem crente, o homem temente, jamais Deus vai deixar ele sofrer. Então, Jó, você está em pecado. Tá bom, querido? O tempo todo. Então aí você vai ver como é que é importante estudar a Bíblia e estudar nesse nível. Então nós vamos ver teologia de Jó, a teologia dos amigos de Jó, e do capítulo 38 para lá, é que nós vamos ver Deus falando. Aí Deus abre a boca e começa a falar. Aí nós vamos ver Deus resolve tudo do 38 para lá. Tá bom, querido? Então, de cara, os irmãos já precisam buscar aprender. Então eu sugiro você buscar aprender com os amigos de Jó e aprender com Jó, E ao mesmo tempo também aprender do mundo espiritual no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2, você vai aprender do mundo espiritual. Você é vítima, eu e nós somos vítima do mundo espiritual. Agora mesmo o mundo espiritual está lutando. Deus para nos abençoar, Satanás para nos destruir. Então, 1 e 2
seus olhos se abrem para o reino espiritual, o reino invisível, tá, irmão? O reino invisível, 1 e 2. Do 3 ao 37, você vai aprender a teologia dos amigos de Jó e a teologia de Jó. Repito, muito fácil. A teologia dos amigos de Jó é: o homem justo, o homem temente a Deus, ele jamais vai sofrer nesta vida, Jó. Então você está em pecado, por isso você está sofrendo, né? E a teologia de Jó é: não, eu sou justo, sou inocente, não tenho pecado, né? Deus fez isso comigo, os dardos de Deus me alcançaram. Aí lá no 38, repito, aí Deus vai abrir a boca, e Deus vai colocar cada um deles no seu lugar. E os irmãos que já leram sabem, né? Eu não vou adiantar, porque senão perde a graça, né? Mas uma coisa eu te pergunto: você acredita que o justo, o temente a Deus, Deus não vai deixar vir sofrimento sobre ele? Você acredita assim? Ou você acredita que mesmo sendo justo, temente a Deus, o mal pode nos alcançar? Ô, gente, a gente mexe no banco de raiva, né? Mas a gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu que o justo não vai, que o temente a Deus não vai. E o livro de Jó mostra isso para nós. Por isso que eu falo que estudar a Bíblia é diferente de ler. É isso que o irmão Jonas falou: estamos sujeitos. E é isso. Esse livro, irmãos, é um bom exemplo da soberania de Deus, do poderio de Deus, da autoridade de Deus. Ele manda e desmanda, e se ele resolveu escolher Jó, ele pode escolher nós. O que importa é o que eu disse para os irmãos: se você crê na Bíblia assim como é, no dia que vier a tua aflição, você não vai desviar, você não vai reclamar de Deus, você não vai querer chutar o balde, você não vai voltar para o mundo, porque você vai entender: ah, mas a Bíblia já me ensinou que Deus deixou acontecer com Jó, então é meu momento de passar por isso, então me fortalece, me ajuda. Bem, isso é muito importante para nós, irmãos, esses aprendizados, tá? É porque eu sou de uma geração, os irmãos aí também que aceitaram Jesus há mais tempo, são de uma geração que entende isso muito bem. Na minha época, na época dos nossos irmãos aí também, a gente aceitava Jesus, não era para ser curado de alguma doença, a gente aceitava Jesus não era para ter carro, para ter casa, a gente aceitava Jesus não era para ter casamento, a gente aceitava Jesus de fato por causa de o Espírito Santo de Deus, né, tocava em nós, a gente aceitava. Mas hoje as pessoas aceitam Jesus porque elas acreditam que vão ter carro, vão ter casa, vão ter empresa, vão ter dinheiro, e acreditam que tudo vai dar certo. E isso é o problema dessa geração. Quando vem a luta, vem o sofrimento, eles costumam perguntar: onde está Deus? Porque eles não entendem, não chegam a estudar a Bíblia para entender, né? Que de fato, a palavra que o irmão Jonas disse, nós estamos sujeitos. A minha oração é que nunca venha sobre mim, nem sobre você, mas se vier, precisamos estar preparados. Amém, queridos? Amém? Né? Olha para o seu sofrimento. Se você está sofrendo hoje, ou se você sofreu no passado, é um bom exemplo para você ver, né, para você entender: peraí, isso é Bíblia, isso está na Bíblia, isso pode acontecer, e vamos orar e vamos clamar a Deus, para que Deus nos tire, né, daquela luta, daquele sofrimento, do tempo certo, tá bom? Então no capítulo 6 e 7, que nós vamos estudar hoje, nós vamos escutar só a fala de Jó respondendo, né, a Elifaz. Tanto no 6 quanto no 7, Jó vai responder Elifaz. Os irmãos viram que Elifaz detonou com Jó, né, chegou já bombardeando Jó. Então Jó escutou, e agora Jó abre a boca no capítulo 6 e 7 para poder responder. A primeira vez que Jó abriu a boca, irmãos, Jó pronunciou, né, no capítulo 2 e 3, no capítulo 3, Jó pronunciou amaldiçoando o dia que ele nasceu e falando que eu não devia nem ter nascido. Então a primeira vez que Jó abriu a boca depois da luta, depois que a doença veio, a tragédia veio, Jó sofreu de dor 7 dias, e os colegas dele lá. Aí depois Jó abriu a boca. Quando ele abriu a boca, ele abriu para reclamar do dia que ele nasceu. Murmurou, mas falou um punhado de coisa, e no final, né, ele reconheceu que Deus, né, havia feito aquilo com ele, e que ele ia seguir a caminhada, mesmo depois da mulher dele tendo falado com ele para que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Então foi a primeira vez que ele abriu a boca. Aí o Elifaz abre a boca, detona com ele, começa a detonação. Aí agora Jó vai abrir sua boca, vai responder Elifaz, vai responder só um, tá, irmãos? Capítulo 6 ele responde, e no 7 ele começa a fazer umas perguntas. Aliás, mesmo no 6 ele já começa a fazer umas perguntas para Deus. Querido, Jó era justo,
ele era temente a Deus, era um homem muito abençoado, e por causa disso, Deus o escolheu para ser o alvo do ataque de Satanás. Concorda com essa frase ou tenho erro nela? Deus o escolheu. Isso é teologia, Deus escolheu, né? Se você voltar lá no capítulo 1 e 2, ele vai falar assim: viste o meu servo Jó? Deus jogou Jó na situação, tá, irmãos? É muito pesado, tá? Né? Olha bem, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Olha só, disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Você viu que Jó entrou nessa? Eu costumo dizer que ele entrou de gaiato, mas não é bem de gaiato mesmo, né? Mas é que eu quero que você entenda, isso é teologia. Jó era um homem justo, um homem temente a Deus, e foi por causa da justiça de Jó, do temor de Jó, da grandeza espiritual daquele homem, é que Deus o escolheu para ser alvo de Satanás. Hoje as pessoas pensam que ser justo, ser santo, é sinônimo de alegria, né? É sinônimo de saúde, é sinônimo de prosperidade. Irmãos, eu amo a Bíblia. Se você pensar que eu quero doença, eu quero problema, não. É por isso que hoje eu passei amanhã lá no médico fazendo exame de vista. Meu olho está até ruim agora, até agora, né? Porque dilata a pupila. Irmão, eu não quero doença para mim, e não quero para você. Eu não quero a dor para mim, não quero para você, para ninguém, tá, irmãos? Para ninguém, estou falando você porque nós estamos aqui. Irmão, eu não quero a desgraça nem a tragédia para ninguém. Mas Deus escolheu Jó para ser o alvo dos ataques de Satanás. Sem inventar mentira e nem querer te enganar. Eu li para você o texto, que é o capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E não vou ler outra vez, mas o 2 vai repetir a mesma cena. Uma primeira parte toca no corpo, né? Aliás, desculpa, primeira parte toca nos bens materiais de Jó, mata os filhos e destrói tudo que ele tinha. No segundo ataque de Satanás, no capítulo 2, o que vai acontecer? Dessa vez vai ser o corpo de Jó. Vai dar uma doença em Jó, vai destruir a saúde de Jó. E aí vai ser o lamento de Jó até o final, até o capítulo 37, reclamando. E eu quero dizer para os irmãos, tá, irmãos? Quando eu falar do lamento, da murmuração, da reclamação de Jó, eu quero que os irmãos entendam o que Jó sofreu, tá, irmão? Jó não teve uma dorzinha de cabeça, tá, irmãos? Jó não teve um filho, uma filha doente, nem o marido, nem a esposa, não, irmão. Jó perdeu os filhos todos numa tempestade. Jó perdeu todas as riquezas dele. Jó perdeu a plantação dele, que veio Sarai, veio fogo, queimou tudo, e depois Jó perdeu a saúde. Então, irmão, não estão falando de nenhum problema. Se juntar os nossos problemas todos aqui, juntar os nossos problemas tudo, irmão, não vai chegar perto de Jó, tá, irmão? Então, quando eu disser que Jó reclama, eu quero que vocês entendam, era Jó, e ele podia. Agora eu e você, nós não podemos reclamar não, irmão. Você me desculpa, viu? Nós não podemos reclamar, nós temos o livro de Jó para nos ensinar, né? O melhor remédio é: viva o teu momento de sofrimento e de dor, viva ele, viva como assim? Na presença do Senhor Deus, honrando Ele. Pode dizer para Deus: está doendo, Senhor, está ruim, eu estou sofrendo, a luta está grande. Pode, mas você entenda que o Eterno, o Todo-Poderoso, está te observando, está te vendo o que está acontecendo com você. Da mesma forma, Deus abandonou Jó? Não, irmãos. Deus deixou, e Deus jogou Jó como um alvo, mas Ele não abandonou Jó. Quando Satanás voltou no capítulo 2, né, que Deus puxou conversa com ele outra vez, Deus falou outra vez: você viu meu servo Jó? Você fez tudo que você fez e ele está lá, ó, está firme, temente. Aí o Satanás vai falar: né, toca no corpo dele para o senhor ver se ele vai continuar assim, se não vai blasfemar na tua cara. Aí Deus fala: pode tocar, mas não mata ele. E aí Jó vai entrar naquele estado, né, de calamidade, eu vou chamar assim, para os irmãos entenderem melhor. Depois, irmãos, então, de Jó ouvir as duras acusações de Elifaz, ele insiste que não ignorem o sofrimento dele. O que Jó faz ali, irmãos, é muito nobre, nesse capítulo 6.
Ele vai falar para os camaradas lá. Esse livro é um livro poético, tá, irmãos? Ele é muita poesia. Você entender poesia e tirar a lição dela é muito mais difícil do que se fosse um livro, uma crônica, alguma coisa assim. Então é muito poético. O que ele faz aqui? Na verdade, ele insiste para que ele não ignore o sofrimento dele nem a calamidade. Ele começa a dizer: rapaz, olha como é que eu estou, olha a minha situação, você está ignorando, né? Você está falando essas coisas, mas você olha para mim. Ele chega a dizer e desejar até a morte. Ele fala assim no capítulo 6, versículo 8: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me desse o que eu desejo. E ele fala o quê? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que saltasse a sua mão e acabasse comigo. O que ele está pedindo aqui? Que Deus atendesse o desejo do coração dele, que Deus mesmo tirasse a vida dele. Irmãos, qual que você prefere? Cair na mão de Satanás ou na mão de Deus? É o que Jó está pedindo, porque Jó está sentindo que a miséria dele é grande, e que só Deus pode ajudar, porque ele estava confuso, ele não estava entendendo nada. E olha, irmãos, olha, guarda essa palavra. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha orado e Deus não tenha te ouvido. Você viu que essa oração de Jó Deus não ouviu? Ele falou assim, ó: quem me dera que Deus cumprisse o meu pedido, que ele, soltasse a mão e acabasse comigo, versículo 9. E Deus não vai ouvir a oração dele, irmãos. Deus não vai soltar a mão e nem vai acabar com ele. Então assim, talvez você tenha orado e a coisa não anda. Tem coisas que Deus não vai ouvir, Ele vai ignorar, Ele não vai atender. Ele vai ouvir sim, mas Ele não vai fazer o que você quer. Esse é um exemplo para a gente poder aprender também teologia dentro da Bíblia, irmãos, e não ser enganado, Olha bem, irmãos, eu que atendo como psicólogo, e desde a escola, quando eu estava estudando lá na universidade, que eu fui para a clínica escola para aprender, porque você estuda, depois tem que ir para a prática. Quando eu fui para a prática, eu comecei a notar, a maioria das pessoas que ia para ser atendido, era crente ou filho de crente. E aí eu fiquei pensando assim, mas por que tanto crente tem problema psicológico? Mas não era para ter, porque serve a Deus. Aí sabe que uma das coisas que eu notei, irmãos, é que as igrejas, os púlpitos, enganam muita gente. Enfia na cabeça da gente que a gente não vai adoecer, que se você adoecer é do diabo. Enfia isso aqui que os amigos de Jó estão enfiando na cabeça dele também. Você está sofrendo, Jó, porque você é injusto, e Jó não era. Eu mostrei para você que não é, porque o próprio Deus fala para ele, a própria palavra vai dizer: este homem era íntegro e reto, temia a Deus, desviava-se do mal. E Deus vai falar isso também de Jó. Viste o meu servo Jó? Ele vai falar assim para Satanás por 2 vezes, e vai elogiar Jó. É Deus que vai dizer que ele era justo, temente a Deus. Então, irmãos, as igrejas enfiaram na cabeça, enfia, que a gente não pode ter problema na família, que a gente não pode ter problema aqui, não pode ter problema ali, porque se tiver, Deus não está contigo. E aí nós vamos entrar em depressão, porque é mentira. Quando acontecer, a gente vai deprimir. Então por isso que essa igreja está cheia de gente com depressão. O próprio púlpito faz as pessoas acreditarem nisso. E pode ser que tenha alguém aqui hoje que vive confuso. Mas por quê? Por quê? Não é por quê. Jó também perguntou por quê. Nesse capítulo todo ele perguntou. Porém, irmãos, é preciso entender que Deus é Deus. Não é? Que Deus é Deus. Para e pensa. Se Deus quisesse, irmãos, haveria doença na terra? Não é, irmãos? Se Deus quisesse, haveria pobreza? Se Deus quisesse e Ele agisse nesse sentido, você está vendo que existe um plano maior de Deus de salvação, que inclui, acima de tudo, cumprir o propósito dEle, que Deus respeita nossas escolhas, né? Que Deus respeita a vida que a gente escolhe levar, e que Deus respeitou Eva, quando Eva escolheu comer do fruto proibido, e que Deus respeitou Adão, quando Adão pegou e comeu. Então sim, Deus trabalha dessa forma. Então a gente precisa abrir o coração para isso. Uma boa teologia, um bom entendimento do Deus da Bíblia vai te livrar de doenças psicológicas, porque você vai entender, é um processo. Estou na mão do Todo-Poderoso, é melhor que eu busque estar mais junto dEle, para que Ele me livre desse sofrimento, me cure, me dê graça, né? Então essa é o caminho que a palavra de Deus vai nos ensinar. O próprio Filho de Deus sofreu, e a gente pensa que vai ser diferente com a gente.
Isso para não falar dos outros homens da Bíblia e mulheres, até o próprio Filho de Deus sofreu e muito. Ele foi muito perseguido. O Filho de Deus tinha um Judas do lado dele que o traiu e levou à morte. Irmãos, o Filho de Deus, né, que era o próprio Deus, quando viveu como homem, ele padeceu necessidades em muitas áreas. Então, irmãos, assim, isso te ajuda, isso te alivia. Não tem que deprimir, não tem que desesperar. Conhecendo Deus, vamos compreender melhor o processo de Deus na nossa vida. Essa ideia de que todo crente tem que ter muito dinheiro no banco, tem que prosperar. Se você não prospera, está agarrado. Se você é fiel a Deus, você é próspero, porque Deus supre a nossa necessidade. Amém, queridos? Pastor, você crê que Deus prospera a gente financeiramente? Sim. Você crê que Deus dá riqueza? Sim. Deus deu riqueza para Salomão, né? Mas você tem que entender também que aquela riqueza lá na frente foi tropeço para ele, né? As grandes riquezas que ele teve. Então, assim, a gente precisa só entender o que o livro de Jó está querendo nos ensinar, né? Então, o que acontece? Jó, então, vai insistir que não ignore a sua dor e também vai dizer para que eles não privem ele, irmãos, de consolação, ou seja, não deixe de consolá-lo, porque ele estava em grande sofrimento. E por fim ele vai repreender a hipocrisia desse Elifaz. Ele vai pegar muito duro com Elifaz e vai reclamar com ele. De certa forma ele está sendo hipócrita, né? Não reconhecendo o sofrimento que Jó estava passando. Já no capítulo 7, irmão, nós vamos ver que Jó vai direcionar as suas palavras para Deus. Na verdade ele começa ali um pouco antes, direcionando a palavra para Deus, né? E ele já começa dizendo e reconhecendo, irmãos, o destino de sofrimento de todo morador dessa terra. Por isso que ele diz assim, olha, não tem o homem duro serviço sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do assalariado. Então ele já começa abrindo a sua boca e reclamando e mostrando que o destino do ser humano é sofrer na terra. Agora imagine só, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era, capítulo 1, versículo 3. Este homem era o maior do que todos os homens lá do Oriente. E agora ele chega a essa conclusão, né? Que o destino de todo homem é duro, é sofrer nessa terra. E os seus dias são exatamente como os dias do assalariado. O que tem o dia do assalariado a ver? Ele não era assalariado, ele era riquíssimo, ele era milionário, ele era multimilionário. Mas ele se deu conta que os dias de todos os homens é como o do assalariado. Quem é assalariado sabe o que é o dia do assalariado. Trabalha tantas horas na expectativa de receber o seu dinheirinho. Para quê? Para colocar no banco e fazer fortuna? Não. Para pagar água, pagar a luz, pagar a comida, e amanhã vai ser a mesma coisa, depois vai ser a mesma coisa, depois vai ser a mesma coisa. Corre o risco de quando ele aposentar, ele vai pedir a Deus saúde para ele fazer um serviço, um biquinho para poder ainda reforçar a aposentadoria dela. Esta é a vida do assalariado. Agora o dono de empresa, o ricão não, ele acumula, ele aposenta e a empresa continua, né, bombando e ele enriquecendo cada vez mais, dependendo do seu trabalho e da sua administração. Mas o assalariado, irmão, não tem a mesma perspectiva. É isso que ele começa dizendo, o destino do homem é sofrer, né? Jó reconhece o destino do homem na terra, mas ele mostra no capítulo 7 que o seu sofrimento é muito maior do que até o do assalariado. Por quê? Porque agora ele já não se vê mais um milionário e nem se vê como um assalariado, ele vê pior. Por quê? Porque ele tá sofrendo, irmãos, coisas que ele não deseja para ninguém, sofrimento que ele está passando. Irmão, só para clarear sua mente, Jó, irmãos, não estava sofrendo só com aquela doença que a gente chama de lepra. Irmãos, Jó acabou de perder os seus filhos, ele acabou de perder todas as suas ovelhas, seus bens. Jó acabou de perder tudo, e agora a saúde também. Então não estamos falando aqui, irmãos, de você ficar desempregado, cair numa doença. Jó sofreu tudo isso junto, né? Então ele vai dizer para os seus colegas, olha, e para Deus também, que o sofrimento dele é infinitamente maior do que tudo que se possa imaginar. E após ele pedir a morte outra vez, porque ele pede aqui no capítulo 6, e depois ele pede outra vez no capítulo 9, no capítulo 7. Depois dele pedir a morte para si, né, ele vai dizer que nem de noite ele consegue descansar. Porque quando ele deita para dormir, ele diz que o Eterno, Deus, perturba ele com sonhos. Quem aqui já teve sonho que te perturbou? Eu já tive alguns que me deixou perturbadíssimo.
Jó está falando, além de sofrer isso tudo que nós já sabemos, ele diz assim aqui, olha, e quando eu penso que a minha cama vai me consolar, e o meu leito vai aliviar a minha queixa, então o Senhor me espanta com sonhos e com visões assombrosas. Não é brincadeira, irmãos. Ele chegou num limite que eu nunca vi igual. Eu já conheci alguns irmãos que, compartilhando com a minha esposa, eu cheguei a dizer, não, Ana Silva, mas parece que determinada pessoa nasceu para sofrer. Mas ninguém, irmãos, eu já vi chegar num nível de Jó. Ele chega a dizer que sofre isso tudo, e quando ele pensa que eu vou deitar e vou dormir, Deus assombra ele com sonho e com visões perturbadoras. Ô irmão, vamos dizer, vou te fazer uma pergunta e você certamente sabe a resposta. Se você vai num médico perturbado, com algum problema, né, alguma situação trágica, o médico logo vai te receitar um remedinho para você dormir. E Jó que não tinha remedinho para dormir? Você viu falando aqui que ele deitava e não conseguia? Quando a pessoa está em luta contra uma doença terminal, sofrendo muita dor, nós que não somos da saúde sabemos, Elzito que trabalhou nessa área sabe mais ainda, eles reúnem a família, conversam com a família e ceda a pessoa, para que ela não sinta dor. Jó não tinha sedativos, a esperança dele era Deus deixá-lo dormir, e quando ele deitava, ele está dizendo que Deus despertava ele, acordava ele com sonho assombroso. Gente, o homem sofreu, né? E você sabe disso, né, irmãos? Que a gente está na luta, sofrendo, e dá um remedinho para dormir, a gente bebe aquilo, dorme, melhora, né? Num caso muito grave, vem essa terapia, né, eu falei a palavra que agora esqueci, lá no hospital, ceda a pessoa, a família despede e tal, porque o caso é grave, sedada a pessoa pode falecer, e geralmente é assim mesmo, mas há o sedativo para aliviar a dor física. Jó não teve essa solução vinda, né, de Deus e de ninguém, tá? Então ele põe que o seu sofrimento sofre, e o seu sofrimento é grande, e ele coloca que sequer consegue dormir, né? Jó, então, começa a apresentar vários questionamentos para Deus. Ele começa a fazer várias perguntas, né? Por que não me tiraste da madre? Ele vai perguntando, né? Por que o Senhor me deixou viver, né? Não são poucos os meus dias, então faz cessar a minha queixa. Ele começa a perguntar para Deus e vai perguntando, e a mesma coisa ele repete no capítulo 7. Assim, irmãos, a gente então encerra essa primeira fala de Jó, né? Respondendo a Elifaz, né? Na semana que vem nós vamos escutar Bildade vai falar e Jó vai responder. Então semana que vem nós vamos estudar 8, Bildade fala, 9 e 10, Jó vai responder. Então nós vamos estudar 8, 9 e 10 na semana que vem. Amém, queridos? Guarde lições para a sua vida. Conclusão, irmãos. Elifaz, nem a conclusão, é a aplicação, né? Ele representa bem o mundo atual, apontando o dedo para as pessoas em sofrimento e julgando elas. Isso é uma representação boa do mundo. Aí você vai falar, pastor, mas dentro da igreja tem gente que quando vê o outro sofrimento, aponta o dedo e julga. Mas não era para ser. Isso é papel de gente do mundo, tá? Você já viu? Por exemplo, tem gente que é tão ruim que vai ver que o carro do menino caiu no barranco, vai falar assim, esse menino estava em pecado, porque dentro da igreja tem isso, irmão, mas não era para ser. O crente deveria aprender com Jó, né? Acabamos de falar de Jó, então ele faz essa representação, que aponta o dedo porque o outro está sofrendo. Mas eu já notei que crente é assim, crente quando ego ele faz, quando o outro está em sofrimento, ele aponta o dedo e julga, mas quando ele mesmo está, não fala nada. Você riu, né, Joaquim? Joaquim Coelho aqui riu, não é o Joaquim Arruda não, viu? Você riu? Você sabe, você é crente velho, né? Você é crente velho, dele lá da Pibane, né? Irmão, não pode ser assim. Se você crê na teologia de que se a pessoa sofre é porque ela tem pecado, no dia que você sofrer, você tem que aguentar o porrete. Por isso que nós estamos falando do livro de Jó. Por isso nós estamos falando do livro de Jó, que não é assim. Jó era justo e sofreu.
Mas eu já vi que dentro da igreja assim, está em pecado. Aí quando o porrete cai em cima dele, não é pecado. Então a gente tem que ter, não pode ter dois pesos e duas medidas. Então ele faz essa pessoa, ele chega lá com Jó, detona Jó e insiste, Jó, o justo não sofre, você está em pecado. Já Jó representa a igreja de Jesus, por quê? Porque na hora do sofrimento, a gente questiona Deus e tenta justificar a nossa calamidade. Não está muito ruim não, né? Está melhorzinho do que o outro lá, mas é isso que nós vamos aprender na Bíblia. Na hora da calamidade, na hora do sofrimento, na hora da luta, irmão, não questiona Deus e nem tenta justificar a sua luta. Vai para os pés do Todo-Poderoso, pede socorro, pede ajuda, me socorre, me ajuda, Deus, mas estou no barco, o Senhor está comigo, isso basta. Guarda minha alma íntegra, eu quero ir para o céu, mas não me deixa, Pai, sofrer tanto. Mas não fica questionando, porque o que Jó está fazendo e vai fazer, Jó não vai, irmãos, amaldiçoar Deus. O pecado de Jó não será aquele pecado estrondoso, mas Deus lá na frente vai falar com Jó, rapaz, você está conversando comigo, você está me fazendo pergunta, como se você soubesse muito. Aí Deus começa a dizer, onde você estava, Jó? Quando eu coloquei o limite nas águas, eu pus o nome nos astros, onde eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jó vai se sentir lá embaixo, vai acordar e vai dizer, oh meu Deus, eu te conhecia, era de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sei. Lá no finalzinho, no último capítulo, Jó vai concluir isso. Mas vamos ser sinceros, né, irmão? Jó não estava com probleminha na vista, Jó não estava com a diabetesinha, já não estava com problema nos rins, já não estava com isso não, irmão. Você já sabe o que Jó tinha. Então eu não quero aqui também dizer que Jó foi fraco, não. Jó foi o limite, Jó é o limite da pessoa que sofre de se manter íntegra. Longe de nós querer isso, tá? Longe de nós. Só para entender, era o Jó falando com Deus. E Deus vai virar para ele e vai falar, rapaz, você não sabe de nada. No entanto, Deus vai repreender e vai falar, Jó, ora pelos seus amigos. E quando Jó vai orar pelos amigos, Deus vai mudar a sorte de Jó e vai dar para Jó 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha, tá bom? Mas guarda isso que vale a pena para o início do estudo, né? Mais na frente nós vamos ver os outros amigos, que ele faz representa o mundo, que aponta o dedo na hora que o outro está sofrendo e julga. E aí é por isso que eu dei uma beliscadazinha. Dentro da igreja tem gente que faz assim, mas não devia. E nós, os servos de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, somos como Jó. Quando a gente está sofrendo, né, a gente questiona Deus e tenta justificar nosso sofrimento. A gente não pode ser nunca como ele faz, irmãos. Quando ele faz, desce o pau. E se você conhece um irmão que quando o outro está sofrendo, logo leva para o lado espiritual, por exemplo, o carro caiu, é isso, é aquilo, né? Adoeceu, é isso. Cuidado que vai chegar o dia da tua calamidade. E como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar? Você vai falar que é o quê? No mínimo você tem que ser sincero, né? E falar, não, peraí, eu estou sofrendo também porque eu estou em pecado, porque igual falava com o outro, né? É o que Jó está dizendo para os amigos dele, vocês têm que ser mais compassivos comigo, olha para o meu sofrimento, olha como é que eu estou, é o que ele diz, né? Para o Elifaz. Amém? Obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Oremos. Muito obrigado, Deus, bendizemos ao teu nome, te agradecemos pela forma maravilhosa como o Senhor tem falado conosco. Por isso, nós nos colocamos diante de ti, pedimos o teu socorro, pedimos a tua ajuda. Fala conosco, ajuda o teu povo, Deus, a conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor de maneira prática, meditando na tua palavra, recebendo resposta do Senhor, direção. Desde já eu te agradeço e peço que o Senhor aplique a tua palavra ao coração de cada um de nós. Leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.